Com exceção das despesas de subsistência, Liu Jianzi envia toda sua renda mensal para sua família. Ele basicamente não gasta dinheiro de forma imprudente. A única diferença é que ele visita uma prostituta 1 ou 2 vezes por semana, pagando $120 por vez. No início de 2015, Lao Jin foi para os Estados Unidos. Nos últimos 5 anos, ele se mudou para muitas cidades, incluindo Chicago, Los Angeles e Nova York, enquanto fazia bicos e viajava. O lugar onde ele trabalhou por mais tempo foi um restaurante chinês chamado Li Ji, na Chinatown de Chicago. Lá, ele conheceu 2 colegas com personalidades muito diferentes, Fat Brother e Liu Jianzi. Depois de passar muito tempo com eles, Lao Jin lentamente descobriu que esses colegas aparentemente comuns, na verdade, tinham uma história pouco conhecida, e a natureza humana escondida por trás deles até o fez estremecer. O restaurante chinês Li Ji está localizado em um local discreto em uma rua da Chinatown de Chicago. Visto de frente, não há nada de especial nele, e é semelhante à maioria dos restaurantes chineses por perto. Os 2 grandes caracteres Li Ji estão iluminados no letreiro de neon branco com caracteres vermelhos na parede externa. Os pratos típicos em chinês tradicional e inglês estão expostos nas janelas de vidro voltadas para a rua, incluindo frango kung pãos, o gongji, rolinhos primavera fritos, carne de porco agridoce, macarrão frito, etc. Algumas das palavras perderam a cor devido ao vento e à chuva e parecem apáticas. A loja não é grande, com cerca de 10 mesas e mais de 40 lugares no primeiro andar. Subindo as escadas de madeira, há 3 quartos privativos no segundo andar. A decoração geral da loja é no estilo clássico chinês tradicional, o que não é muito chamativo na área chinesa, mas a taxa de frequência do restaurante se manteve em um nível muito alto durante todo o ano, e os negócios sempre foram bons. O motivo é que eles têm 2 ou 3 pratos exclusivos que são relativamente bem preparados e podem ser pedidos para viagem, o que é muito popular. Você deve saber que metade dos restaurantes nos Estados Unidos não oferecem serviços de retirada. Quando Lao Jin chegou a Chicago, seus bolsos estavam mais limpos que seu rosto. A primeira coisa que ele fez assim que chegou foi procurar um emprego, caso contrário acabaria nas ruas. Ele encontrou uma agência de empregos local e pagou $40. O chefe da agência pegou uma pilha de materiais de recrutamento para ele escolher. A princípio ele escolheu um restaurante, mas desistiu depois de trabalhar lá por 2 dias. Como os negócios iam mal e os salários e gorjetas eram muito baixos, ele voltou para aquela empresa. O chefe da agência pediu que ele pagasse $20 adicionais, retirasse um monte de informações e trocasse por outra agência. E assim, Lao Jin começou a trabalhar lá. O trabalho diário de Lao Jin é servir pratos. Nos horários de pico das refeições, ele carrega uma bandeja e fica circulando entre o balcão de serviço de comida e as mesas. Das 12 horas às 14 horas, as 2 horas são como uma guerra sem fim. Posso caminhar vários quilômetros para frente e para trás em um espaço pequeno. Estou tão cansado todos os dias que minhas pernas ficam dormentes, meus pés doem e meu pescoço e costas doem. Durante o intervalo da tarde, ele bebia uma garrafa grande de água e depois tirava uma soneca na mesa de jantar. São mais algumas horas de trabalho intenso na hora do jantar à noite, e não trabalhamos até fechar às 9 horas. Também temos que limpar e tirar o lixo. O chefe paga os garçons semanalmente, não há salário base e as gorjetas dadas pelos clientes pertencem aos próprios garçons. No geral, Lao Jin ganha em média $1.300 por semana, o que não é baixo comparado à maioria dos restaurantes próximos. Lao Jin planejava largar o emprego e continuar viajando pelos Estados Unidos depois de economizar $10.000, mas não esperava trabalhar na Li Ji por mais de um ano. Quando a loja não estava movimentada, vários funcionários homens costumavam se reunir no beco atrás do restaurante para fumar e conversar. Depois de um tempo, Lao Jin se familiarizou com vários de seus colegas. Aquele com quem tem o melhor relacionamento é o cara gordo que trabalha na horta. O verdadeiro nome do Fat Brother é Li Letian. Embora todos o chamem de irmão gordo, ele na verdade pesa pouco mais de 82 quilos, o que só pode ser considerado um corpo bem proporcionado nos Estados Unidos, onde há pessoas gordas em todos os lugares. Segundo o próprio Fat Brother, quando ele chegou aos Estados Unidos, ele pesava pouco mais de 63 quilos. Ele ganhou peso repentinamente nos últimos 2 anos. Pessoas que não o conhecem podem pensar que ele é um chefe. O irmão gordo é um pouco introvertido, não gosta de falar muito e fala com uma voz muito baixa. Sua voz soa como a de um adolescente que ainda não atingiu o período de mudança vocal, dando às pessoas a sensação de que lhe falta masculinidade. Mas quando ele começa a falar sobre futebol, ele se torna uma pessoa diferente, ele começa a falar sem parar.
No início, Fat Brother disse que não tinha hobbies e só se interessava por futebol. Antes de ir para o exterior, seu tempo livre era apenas dormir e assistir futebol. Ele assistia a inúmeros jogos todos os anos, fossem eles da Bundesliga, Série A, Premier League, Liga dos Campeões, Copa do Mundo ou da Seleção Nacional, e dificilmente perdia um único. Lau Jin perguntou ao Fat Brother, qual time você mais gosta? O irmão gordo respondeu sem hesitar, Milan, AC Milan. Eu me apaixonei por Milão desde a escola primária. Até agora, há mais de 20 anos, nunca tive qualquer amizade com ele, nem por um momento. Enquanto for Milão, essa será minha crença para toda a vida. Mesmo que ele esteja em baixa agora, e até mesmo sendo ridicularizado pelos outros, a paixão tem tudo a ver com postura, independentemente de certo ou errado. Lau Jin perguntou, qual jogador do time você mais gosta? Mas o Fat Brother respondeu, na verdade, não existe nenhum, todos os jogadores jogam muito mal, mas isso não afeta em nada minha preferência por esse time. Lau Jin podia sentir a lealdade e a paixão do irmão gordo pelas coisas que ele amava, o que o deixou um pouco invejoso. A princípio, Lau Jin pensou que essa pessoa era muito simples e tinha uma natureza infantil e teimosa. Mais tarde, ele gradualmente aprendeu mais sobre o Fat Brother e mudou completamente sua opinião original. Fat Brother chegou aos Estados Unidos em 2007. Ele tinha acabado de se formar em uma faculdade na China, aos 22 anos. Quando Lau Jin o conheceu, ele já tinha 30 anos. Fat Brother vem de uma pequena cidade de terceira categoria na província de Liaoning. Ele não foi um bom aluno desde pequeno, mas seus pais têm grandes expectativas sobre ele. Depois de constantes insistências dos meus pais e de me matricularem em várias escolas preparatórias, consegui terminar a faculdade, me especializando em gestão de informações de computação. Ele disse que nunca tinha ido a muitos lugares desde que era criança. O lugar mais distante que ele já havia visitado antes de chegar aos Estados Unidos foi Pequim. Foi ideia dos seus pais vir para os Estados Unidos, mas Pang Ge não sentia saudades dos Estados Unidos. Quando ele chegou, ele não falava inglês bem, então foi para uma universidade falsa em uma pequena cidade perto de Chicago. Depois de pagar a mensalidade, ele só tinha algumas centenas de dólares restantes, então teve que morar com sua tia nos Estados Unidos. Sua tia era apenas 6 anos mais velha que o irmão gordo. Ela se formou com mestrado pela Universidade de Pequim, mais tarde, fez doutorado em medicina nos Estados Unidos. Ela se casou com um americano. Meu tio trabalha no setor financeiro. Ele é alto e forte, 2 cabeças mais alto que minha tia, e tem pelos grossos no corpo. Toda vez que se encontravam, o irmão gordo não conseguia deixar de olhar para os pelos dourados do peito por mais alguns segundos, como se estivesse visitando algum animal raro. Principalmente quando meu tio bebe ou fala animadamente, seu rosto, da base do pescoço até o topo da cabeça, fica vermelho. A filha deles de 3 anos é uma típica mestiça sino-americana e parece uma boneca Barbie. Mas depois de viver com sua tia, Fat Brother sempre se sentiu dependente. Não só os hábitos de vida o faziam sentir-se limitado, mas a família de sua tia sempre comia comida ocidental, a qual ele não estava acostumado. Além disso, ele não estava morando lá de graça, pois tinha que pagar centenas de dólares de aluguel todo mês. No entanto, ele não tinha muito dinheiro e não queria pedir dinheiro aos pais, então ele simplesmente decidiu abandonar a escola. De qualquer forma, ele não tinha vocação para estudar. Então o irmão gordo foi lavar pratos em um restaurante. O salário para lavar louça era muito baixo, apenas $2.000 por mês. Depois trabalhei como garçom. Quando comecei a receber pedidos, fiz muitas piadas por causa do meu inglês ruim e fui repreendido pelo chefe muitas vezes. Certa vez, um cliente quis pedir uma Pepsi. Eu gostaria de uma Pepsi. Fat não entendeu o que ele quis dizer e repetiu, buceta. O cliente ficou surpreso e perguntou, você está brincando? O cliente arrancou o guardanapo do pescoço, correu para a cozinha e reclamou em voz alta com o chefe que estava anotando os pedidos, dizendo que foi insultado pelo garçom e exigiu indenização por danos morais. O Fat Brother foi demitido naquele dia. Mais tarde, ele trabalhou em vários restaurantes. Durante esse tempo, ele sempre foi intimidado pelo chefe e pelos clientes por causa de sua personalidade introvertida. Nos primeiros anos após chegar aos Estados Unidos, Pang Ge trabalhou em todos os lugares. Ele não tinha amigos nem hobbies. Ele trabalhava 2,1 minutos por dia e sua vida era como um copo de água fervida, chata e deprimente dia após dia. Mas ele não queria retornar ao seu país porque tinha vergonha de fazê-lo. Durante esse período, havia uma senhora chinesa que a tratava muito bem e uma vez até a levou a um cassino.
Este também se tornou um ponto de virada na vida de Pang Ge. O irmão gordo nunca tinha estado em um lugar tão luxuoso e sofisticado. Ao entrar, ele se sentiu como a vovó Liu entrando no Granville Garden. 2 olhos não eram suficientes. O barulho das pessoas, da música, do tilintar dos copos, das rodas de roleta e dos dados rolando se misturavam, e todo o salão estava tomado pela atmosfera de decadência e libertinagem. O sujeito gordo parado em frente à mesa de jogo não entendia nada. Depois que a novidade passou, ele começou a ficar um pouco entediado, então a irmã mais velha simplesmente o deixou assistir enquanto ele brincava. Minha irmã mais velha comprou $200 em fichas, jogou 2 rodadas de baccarat e rapidamente ganhou nas 2 vezes. Depois fui ao caixa para trocar por dinheiro, e 200 viraram 600, que triplicaram em menos de 10 minutos. O irmão gordo achou aquilo incrível e pediu para a irmã mais velha ensiná-lo. Seguindo as instruções de sua irmã mais velha, ela aprendeu rapidamente a trocar fichas e fazer apostas. Inesperadamente, ela teve muita sorte e ganhou muito dinheiro pela primeira vez. A irmã mais velha deu um tapinha no ombro dele e disse: "Certo, rapaz, eu estava certa, você é um novato com muita sorte." O irmão gordo sorriu timidamente. Era raro alguém elogiá-lo dessa forma. Ele deu metade do dinheiro que ganhou para sua irmã mais velha. Nos 2 meses seguintes, ele foi jogar mais algumas vezes e quase nunca perdeu, ganhando mais de $30.000 americanos no total. Isso é quase equivalente à sua renda anual de trabalho. O irmão gordo achava que era muito adequado para jogar esse jogo, então ele ia ao cassino nos seus dias de folga, onde bebidas e comidas eram fornecidas de graça, e ele frequentemente ficava lá o dia todo. Às vezes, se ele jogar bem, atrairá muitas pessoas para assistir. Toda vez que ele vence, muitas pessoas o aplaudem e vibram, e o seguem para fazer apostas. Aos poucos, o Fat Brother foi sendo elogiado e se tornou famoso no cassino. Ele até achava que conseguia prever os resultados das apostas, então simplesmente largou o emprego no restaurante e passou o dia todo na mesa de jogo. Gradualmente, ele começou a perder mais do que ganhava e, em menos de 1 ano, perdeu todo o dinheiro que havia ganhado e teve que voltar a trabalhar no restaurante. O tempo voa. Já se passaram 7 anos desde que o Fat Brother chegou aos Estados Unidos. Ele ainda trabalha em um restaurante. Ele trabalha com eficiência e diligência. Ele disse que tinha medo de ser demitido pelo chefe. Parece que sempre há uma espécie de medo e complexo de inferioridade em ação. Somente quando ele se senta à mesa de jogo é que ele se torna confiante. Na impressão de Laudin, depois de conhecer Pang Ge por tanto tempo, ele era muito econômico e quase não comprava nada. Ele não tinha nenhum item valioso, exceto um velho Toyota, que ele comprou por $5.000 no 4º ano depois que chegou aos Estados Unidos. Ele geralmente usa apenas as roupas de trabalho do restaurante e reluta em jogar fora até mesmo suas meias furadas. Ele disse que só tem 2 pares de meias. Todos os dias antes do feriado, o irmão gordo ficava muito animado e conversava mais com seus colegas. No início da manhã, em seu dia de folga, o irmão gordo tomava banho, vestia seu único terno cinza claro, ajeitava cuidadosamente o cabelo em frente ao espelho, tirava delicadamente a poeira e a caspa dos ombros e rezava silenciosamente em seu coração. Então ele saiu pela porta, entrou no Toyota usado e dirigiu por cerca de meia hora pela Michigan Avenue até o cassino que frequentava. Ele estava particularmente feliz naquele dia e só saía quando tivesse perdido todo o dinheiro que tinha. Se eu perder rapidamente, irei para casa e dormirei diretamente. Se eu perder lentamente, vou sair até a manhã seguinte e depois vou direto para o trabalho. Ele contou a Laudin que certa vez viu um milagre em um cassino. Um homem chamado Xiao Qingdao trouxe apenas $3.000 americanos e ganhou 2 milhões em um dia. Isso foi um grande estímulo para ele e ele queria se tornar esse tipo de pessoa. O maior tempo que o Fat Brother ficou no cassino foi de 3 dias e 3 noites. Depois de voltar para casa, o irmão gordo olhou-se no espelho. Seu cabelo estava desgrenhado, seu rosto estava cheio de barba por fazer, seus olhos estavam vermelhos, seus olhos estavam inchados como pêssegos, seu rosto estava verde e azul, e ele parecia exatamente um zumbi em um filme de terror. Ele ficou em casa por 1 semana sem sair. Ele disse que passava todos os dias dormindo e pensando sobre a vida. Naquela época, ele não tinha dinheiro para comer, mas felizmente o senhorio forneceu arroz. Então ele só comeu arroz todos os dias durante 1 semana inteira e depois voltou a trabalhar. Foi somente no início de 2015 que o Fat Brother chegou até Ligi, e Laudin perguntou a ele: "Fat Brother, qual é o seu sonho?" Ele deu a última tragada no cigarro, exalou uma longa fumaça, balançou o cabelo levemente,
Olhou para o céu estreito acima do beco e então disse lentamente: Bem, essa é uma boa pergunta, mas eu nunca pensei sobre isso. Preciso pensar com cuidado antes de responder. No dia seguinte, o irmão gordo chamou Lao Din até o beco dos fundos do restaurante e disse seriamente: Fiquei pensando nisso a noite toda e agora posso te dizer que meu sonho é comprar uma casa. Essa resposta surpreendeu Lao Din um pouco, mas ele respondeu rapidamente: Bem, esse é um bom sonho. O Fat Brother continuou dizendo que seria melhor não ficar a mais de 500 metros do cassino, o que seria muito conveniente. Posso caminhar até lá todos os dias, desde que esteja acordado, e se estiver com sono no cassino, posso caminhar para casa para dormir. Lao Din disse que isso também é para ganhar mais dinheiro. O irmão gordo sorriu e disse: Na verdade, não me importo mais em ganhar ou perder. Contanto que eu possa ficar no cassino, aquele lugar me fará sentir confortável. O velho Jin também sorriu. Nos últimos anos, especialmente recentemente, sempre que um amigo na China perguntava aos pais de Pang Ge sobre sua situação nos Estados Unidos, sua mãe o contatava e dizia: Xiao Lei, fulano estava perguntando sobre você hoje. O irmão gordo dizia em voz alta para sua mãe não mencioná-lo a ninguém no futuro. Fat Brother disse que não queria que ninguém soubesse de sua situação atual, fossem amigos ou familiares, e que não queria entrar em contato com ninguém. Além do irmão gordo, Lao Din também tem um bom relacionamento com o irmão Liu. Embora ele não fume, ele gosta de se reunir com ele no beco e conversar. O irmão Liu é de Henan, tem pouco mais de 30 anos e sempre usa o cabelo cortado rente. Embora não seja alto, ele parece magro quando vestido, mas tem músculos quando despido. Seu corpo musculoso é preto e brilhante, como se estivesse lubrificado, por isso todos o apelidaram de Liu Jianzi. O irmão Liu disse que quando era criança foi ao templo Shaolin para praticar Kung Fu por 2 anos. Como ele era relativamente forte e capaz no que dizia e fazia, além de servir pratos, ele também ajudava frequentemente o restaurante a comprar e transportar mercadorias, o que lhe dava um salário extra. Lao Din o admirava muito no começo. Liu Jianzi não fumava, apenas bebia chá, tinha uma vida e uma rotina de trabalho regulares. Depois de sair do trabalho, ele corria 5 quilômetros. Durante seu tempo de descanso, ele ia a uma pequena academia próxima para praticar boxe e levantar pesos, mantendo sua imagem de durão. Ele gosta de conversar com os recém-chegados e sabe que Lao Din viajou para muitos países sozinho, por isso o admira muito. Sempre que tem tempo livre, Liu Jianzi vai conversar com Lao Din. Ele frequentemente mencionava que Wang Jianlin, Jack Ma e outros gostam de falar sobre grandes empreendedores e eventos internacionais. O velho Jin também ouvia a história de Liu Jianzi intermitentemente. Em 2006, Liu Jianzi, que tinha pouco mais de 20 anos, tornou-se membro da tripulação e viajou pelo mundo. Ele disse que sua cidade natal ficava no interior e era muito pobre. Muitos dos seus conterrâneos tornaram-se marinheiros, então ele o seguiu. Eu achava que ser marinheiro era algo muito romântico. Eu poderia viajar pelo mundo e ganhar mais dinheiro do que em terra. No entanto, eu não esperava que a vida no mar fosse tão difícil. Quando estava ocupado, eu só conseguia dormir 3 horas por dia e muitas vezes ficava sem dormir por 10 horas. Devido à falta de sono prolongada, as olheiras de Liu Jianzi estão sempre escuras e seus olhos estão inchados. Ele disse que não conseguia dormir bem na cabine porque tudo na frente dele tremia. Isso é difícil de se adaptar para pessoas acostumadas a viver em terra. Quando as ondas são grandes, as pessoas geralmente caem diretamente da cama para o chão. No começo, isso acontecia várias vezes ao dia. Mesmo depois de acordar, a cabeça ainda ficava tonta, como se estivesse cheia de cimento. Portanto, durante aqueles anos, dormir profundamente em uma cama estável era a maior esperança de Liu Jianzi na vida. Liu Jianzi seguia principalmente barcos de pesca, que estavam cheios de perigos. Às vezes, ao trabalhar no meio da noite, as pessoas ficam extremamente cansadas e suas mentes ficam confusas. Se não tomarem cuidado, o cabo cortará seus dedos. No verão, a temperatura no convés costuma cair para 40 ou 50 graus Celsius, e no inverno, à noite, a temperatura cai para dezenas de graus abaixo de zero. Os membros da tripulação estão suando muito ou congelando como ratos afogados. É realmente um mundo de gelo e fogo. No mar, tudo é extremamente longo, dias longos, noites longas, a TV e o celular muitas vezes não têm sinal, e o único sinal é o som da estação de rádio de alta frequência para acompanhá-lo na noite solitária. Para matar o tempo livre, muitos membros da tripulação costumam se reunir para jogar cartas, beber cerveja, comer frutos do mar e cantar. Frutos do mar são muito caros em terra, mas você pode comer o quanto quiser no barco.
No entanto, Liu Jianzi disse que se cansaria de frutos do mar muito rápido. Ele ainda sentia falta das grandes tigelas de macarrão de carneiro e da sopa picante de sua cidade natal. Quanto mais ele pensava nisso, mais ele queria. Naquela época, o navio frequentemente navegava pela rota sul-americana e, quando atracava no porto colombiano, os moradores locais nadavam em pequenos barcos e se aproximavam de seus grandes barcos de pesca. Havia muitas mulheres bonitas a bordo, e essas mulheres exóticas assobiavam e faziam caretas para a tripulação. Alguns membros da tripulação relutavam em gastar dinheiro e roubavam peixes do navio. Um pequeno atum poderia ser trocado pelo corpo de uma mulher. Ele confessou que dormiu com mulheres de muitos países durante aqueles 2 anos. Há muitas regras no navio, e os membros da tripulação serão multados se cometerem um erro. Por exemplo, se eles não trabalharem de acordo com os regulamentos, desobedecerem ordens, responderem aos superiores ou brigarem, eles serão multados, variando de dezenas a centenas. Na verdade, não é possível ganhar muito dinheiro com cada viagem. Depende também do volume final da carga, e você só ganhará algumas dezenas de milhares de yuans. Isso foi bem diferente do que Liu Jianzi esperava. Certa vez, ele roubou peixes do barco para ir até uma prostituta, e o capitão descobriu. Ele o repreendeu severamente, puniu não permitindo que ele jantasse e ameaçou demiti-lo quando ele retornasse. Liu Jianzi ainda era um menino ingênuo na época e pulou do barco por impulso com 2 caixas de macarrão instantâneo. O navio estava em águas espanholas naquele momento. Ele nadou até uma pequena ilha próxima, dormiu na praia por 3 dias, comeu 2 caixas de macarrão instantâneo e depois caminhou ao longo da costa da ilha. Enquanto caminhava, ele viu um restaurante chinês cujo dono era chinês. Ele pediu ao dono para acolhê-lo e começou a trabalhar no restaurante. O chefe concordou porque viu que ele estava com boa saúde. Ele ficou naquela pequena ilha e trabalhou lá por 2 anos inteiros. A ilha tem um ambiente agradável e vegetação exuberante, e as pessoas costumam vir aqui para brincar de barco. Há dezenas de casas na ilha, e as pessoas vivem uma vida simples e honesta. O trabalho de Liu Jianzi não é cansativo, o importante é que ele durma bem todas as noites. Em seu tempo livre, ele corria pela ilha, catava conchas ou desenterrava caranguejos e assistia ao pôr do sol vermelho fogo na praia todos os dias, o que era magnífico. Afinal, ele veio para cá ilegalmente e era um imigrante legal. Ele nunca havia saído da ilha. Talvez tenha sido uma bênção de Deus que ele tenha conseguido alcançar o governo de anistia italiano, que deu status legal a muitos imigrantes ilegais elegíveis. Dizia-se que centenas de milhares de pessoas se beneficiaram com isso na época. Com a ajuda do dono do restaurante, ele obteve com sucesso um green card italiano. Mais tarde, ele conheceu uma mulher de Henan, na Itália, e logo se casaram e tiveram filhos. Em maio de 2012, sua esposa disse de repente que queria voltar para a China. Liu Jianzi achou que era uma boa ideia, então os dois retornaram para sua cidade natal na província de Henan. Eles usaram o dinheiro que economizaram trabalhando no exterior para pagar a entrada e compraram várias lojas. Para pagar o empréstimo o mais rápido possível, Liu Jianzi queria ganhar mais dinheiro, então foi para os Estados Unidos no final do ano, enquanto sua esposa ficou em sua cidade natal para cuidar das crianças. Depois de chegar aos Estados Unidos, Liu Jianzi trabalhou em muitos empregos, incluindo porteiro, entregador de jornais, lavador de pratos, faz-tudo de boate e classificador. Depois de várias mudanças, ele finalmente chegou ao restaurante Li, onde trabalha há quase um ano. Com exceção das despesas de subsistência, Liu Jianzi envia toda sua renda mensal para casa. Ele normalmente não gasta dinheiro de forma imprudente, exceto por uma coisa: ele visita uma prostituta 1 ou 2 vezes por semana, pagando $120 por vez. Ele só contou isso a Lao Jin. Ele disse que sentiu que era um desperdício de dinheiro, mas não conseguiu se controlar. Lao Jin sorriu e apenas disse que entendia. Mais tarde, Liu Jianzi deixou Li Ji por causa de uma briga. Em agosto, um novo garçom chegou à loja. Seus braços e pernas eram finos como pauzinhos, seu cabelo era tingido de um amarelo brilhante, e ele tinha piercings nas sobrancelhas, piercings no nariz e tatuagens, como um gangster. O chefe e eu somos da mesma cidade natal de Fujian. Logicamente, estamos todos aqui para trabalhar, então os novatos devem ser mais humildes e fazer mais perguntas aos antigos funcionários. Mas o macaquinho magro se aproveitava dos superiores e frequentemente cruzava as pernas, balançava os pés e dava ordens aos outros funcionários. Ele sempre ordenava que Lao Jin e outra garota branca, linda, fizessem isso e aquilo, e depois levava todo o crédito para si. Esse é o tipo de pessoa que Liu Jianzi menos suporta.
Certa vez, o macaquinho magro ordenou que Lao Jin levasse o lixo para fora novamente. Liu Jianzi disse algumas palavras a ele, dizendo que todos passam por momentos difíceis e pediu ao macaquinho magro que respeitasse os outros. Inesperadamente, o macaquinho magricela pulou, apontou para a cabeça de Liu Jianzi e começou a xingar. Quem diabos você pensa que é? Sabe qual é a minha relação com o chefe? Acredite ou não, eu posso fazer você sair daqui agora mesmo. O tom era agressivo e não lhe dava nenhuma expressão de rosto. Liu Jianzi estava se segurando, mas quando ouviu a outra parte dizer as palavras feminina por dentro e por fora, ele foi direto e chutou o peito magro do rapaz. O corpo esguio do macaco magro voou de repente no ar, depois caiu no chão a 3 metros de distância e permaneceu no chão como uma figura de barro. Depois disso, não importava o quanto ele tentasse se levantar, ele não conseguia e continuava xingando. Todos no salão ficaram atonitos. Liu Jianzi deu 2 ou 3 passos e deu um soco no rosto do macaco magro. Num instante, o rosto do macaco magro ficou coberto de sangue. Ele teve que cobrir a cabeça e girar o corpo para frente e para trás, implorando por misericórdia. O velho Jin correu até ele e o abraçou, dizendo que se continuassem lutando, alguém morreria. Só então Liu Jianzi parou. Linda estava tão assustada que cobriu a boca com as mãos, e seus 2 olhos azuis estavam arregalados, como se estivessem prestes a saltar para fora. O macaco magro teve 2 dentes arrancados e foi levado ao hospital no mesmo dia. Felizmente, não houve problemas com seus ossos e cérebro. Liu Jianzi foi demitido no dia seguinte. O chefe ficou longe e pediu ao contador que lhe pagasse o salário daquele mês e as despesas de viagem. Antes de sair, Liu Jianzi abraçou e se despediu de Lao Jinpange. Ele disse que todos eram irmãos e que, se tivessem algum problema nos Estados Unidos no futuro, poderiam simplesmente procurá-lo e que ele cuidaria deles quando fossem para a Itália. Eles trocaram números de telefone e contas do WeChat entre si. Depois disso, Lao Jin raramente via Liu Jianzi, mas quando não tinham nada para fazer, os dois conversavam no WeChat e falavam sobre sua situação recente. Depois de um tempo, ouvi dizer que Liu Jianzi foi a uma escola de artes marciais para ensinar Kung Fu para crianças. Um dia, no início de 2016, Lao Jin de repente não conseguiu mais entrar em contato com Liu Jianzi. Ele não respondeu às mensagens e não atualizou seus momentos. Lao Jin se perguntou se ele havia trocado de número ou retornado para a China, mas ele deveria ter dito olá, afinal, eles eram amigos. Lao Jin ficou grato a ele do fundo do coração. Afinal, ele perdeu o emprego porque o defendeu. Meio mês depois, Liu Jianzi contatou Lao Jin de repente e disse que tinha algo para fazer por um tempo e não havia respondido a sua mensagem. Ele também disse que queria levar Lao Jin para jantar para que pudessem se encontrar depois de muito tempo sem se verem. Eles se conheceram em um restaurante de bolinhos de massa típicos do Nordeste, em Chinatown. Liu Jianzi pediu 2 pratos de legumes salteados, 2 porções de bolinhos de carne de porco e alho poró e pediu ao garçom para abrir 4 garrafas de cerveja Tsingtao. O velho Jin percebeu que sua expressão estava um pouco solene e seu rosto não parecia muito bom. Ele hesitou sobre como perguntar, mas Liu Jianzi falou primeiro. Na verdade, fiquei doente um tempo e fui ao hospital para exames e tratamento. Foi um pouco incômodo. Lao Jin perguntou apressadamente. O que aconteceu? Irmão Liu, o que há de errado com você? Liu Jianzi se recusa a lhe dizer o que está errado. Está tudo bem, o que tiver que vir, virá. Vamos, já faz tempo que não nos vemos, vamos fazer alguma coisa primeiro. Lao Jin não sabia como fazer mais perguntas, então só pôde aconselhá-lo a procurar tratamento ativo o mais rápido possível e pedir ajuda se precisasse. Liu Jianzi bebeu o vinho da taça de um só gole e disse: Obrigado, irmão, pela sua preocupação. O irmão Liu passou por muitas tempestades e é muito forte. Você está bem e não vai morrer por enquanto. Depois de terminar 4 garrafas de cerveja, ele abriu mais 4. As 2 últimas pessoas saíram cambaleantes do restaurante de bolinhos, com os braços em volta dos ombros uma da outra. Essa foi a última vez que Lao Jin viu Liu Jian. Pouco depois do Ano Novo Chinês em 2016, Lao Jin deixou Li Ji. Ele foi demitido pelo chefe. O chefe de Li Ji é de Fuzhou, tem cerca de 60 anos, é careca e tem a maior parte do cabelo branco. Ele é bem gordo, com o rosto cheio de gordura, e a gordura do queixo quase chegando até o peito. Quando era jovem, ele foi para Hong Kong e sofreu muito enquanto trabalhava. Mais tarde, ele foi para o Sudeste Asiático e só entrou clandestinamente nos Estados Unidos na meia-idade. Certa vez, vários funcionários estavam almoçando na cozinha, e o irmão gordo lembrou discretamente a Lao Jin.
Não podemos comer este prato em vez de outra coisa? Lao Jin perguntou. O que há de errado? O irmão gordo respondeu em voz baixa e disse que conversaríamos sobre isso mais tarde. Quando Lao Jin e o irmão gordo eram as únicas pessoas no salão, o irmão gordo contou a ele. O chefe muitas vezes dá comida vencida e estragada aos funcionários. Muitas pessoas tiveram diarreia depois de comê-lo. Eu soube quando experimentei. Lao Jin ficou um pouco surpreso. Droga, tão pervertido? O irmão Pang disse que ouviu dizer que quando seu chefe chegou aos Estados Unidos, ele também trabalhava ilegalmente em um restaurante chinês e sofria abusos de todos os tipos por parte dele. Depois de mais de 10 anos de trabalho duro, finalmente economizei algum dinheiro e abri esta loja quando tinha quase 60 anos. Lao Jin disse que isso seria muito bom para os funcionários. O irmão gordo balançou a cabeça e disse que era porque ele tinha sido frequentemente intimidado e menosprezado no passado que sua psicologia tinha se distorcido, então ele infligia os ferimentos que havia sofrido em seus funcionários. Depois de ouvir isso, Lao Jin ficou muito chateado. Antes ele achava que as refeições dos funcionários eram gostosas, mas agora ele se sentia um pouco enjoado. Depois disso, Lao Jin passou a observar seu chefe secretamente com frequência. De fato, logo descobriu que alguns comportamentos dele eram anormais. Por exemplo, o chefe costumava cozinhar para si mesmo e nunca fazia as refeições da equipe com seus funcionários. Durante os intervalos, a garçonete Linda pegava um livro grosso para ler, e sempre que o chefe a via lendo, ele a olhava com desprezo, como se estivesse menosprezando uma aluna pobre como Linda. Em certo momento, ele chegou a mostrar o dedo do meio para Linda atrás das costas. Lao Jin viu a cena e contou isso calmamente para Linda. No dia seguinte, o namorado de Linda foi à casa dela. Ele era um homem negro, forte como um touro, e seus braços eram mais grossos que as pernas de Linda. Ele ameaçou dar uma lição ao chefe e deixá-lo saber o que significa respeitar as mulheres. O chefe ficou assustado, escondeu-se no escritório e não ousou sair. Ele chamou o filho à loja para explicar e se desculpar com Linda. Depois disso, Linda renunciou. Logo o chefe descobriu que foi Lao Jin quem relatou o segredo e o demitiu. Lao Jin não disse nada, apenas pegou suas coisas e foi embora. Antes de sair, ele abriu secretamente uma garrafa de vinho e bebeu a maior parte. Pós-fácil, quando Lao Jin foi embora, foi o irmão gordo quem o viu partir. O irmão gordo consolou Lao Jin e disse, eu te admiro muito. Não tenho coragem de contar para Linda. A propósito, o chefe me deu um tratamento especial hoje e contei para Linda. Ele disse que era muito bom. Lao Jin também sorriu, e os dois se despediram após um simples abraço. Pouco tempo depois, Lao Jin foi para Los Angeles. Fat Brother disse que hesitou em sair porque o restaurante ficava perto do cassino. Ele ainda dirigia seu velho Toyota até o cassino todos os dias de folga e perdeu tudo. Esse tipo de vida continuou dia após dia, e Lao Jin e Liu Jianzi não mantinham contato há muitos anos. No verão de 2019, Lao Jin recebeu uma ligação de um antigo colega, e a notícia veio do receptor. Liu Jianzi havia morrido. Lao Jin achou que tinha ouvido errado por um tempo e confirmou diversas vezes. A polícia dos Estados Unidos contatou esse colega por meio da lista telefônica do celular de Liu Jianzi e disse que seu corpo foi encontrado perto de um lago em Las Vegas e já estava em decomposição. Nenhuma nota de suicídio foi encontrada no local. Bom, esse é o fim da história de hoje. Obrigado por ouvir. Se você tiver algo a nos dizer, deixe um comentário abaixo do vídeo.